os seus próprios atos, não sou eu. E seguindo essa toada, o Ministério Público Federal, aqui em São Paulo, pediu nessa segunda-feira o cancelamento das outorgas da Jovem Pan por desinformação antidemocrática ao longo de 2022. Os seus próprios atos, não sou eu. E seguindo essa toada, o Ministério Público Federal, aqui em São Paulo, pediu nessa segunda-feira o cancelamento das outorgas da Jovem Pan por desinformação antidemocrática ao longo de 2022, ano da última eleição presidencial. As autoridades afirmam que a emissora cometeu abusos graves ao desinformar os ouvintes e veicular conteúdo que colocava em risco o regime democrático brasileiro. O Ministério Público Federal sustenta que a Jovem Pan foi, aspas, a principal caixa de ressonância na esfera pública brasileira para discursos que pavimentavam as ações golpistas, conferindo-lhes aparência indevida de legitimidade. Fecho aspas. O Ministério Público também pediu a condenação da emissora no pagamento de 13,4 milhões de reais a título de indenização por danos morais coletivos, como se isso existisse. Eu lembro quando esta ação começou. Eu estava lá. Tem um trecho da ação que diz o seguinte, Caivano. Tiago Pavinato, ao ler o relatório de auditoria das Forças Armadas, apesar de ler o documento fidedignamente, deu destaque à parte indevida. A ação tem esse naipe. Que esta ação é um lixo, o promotor que assinou é um lixo, devia ser expulso do Ministério Público, não só por incompetência, mas por discriminação. Por ser burro! Burro! Leu o documento corretamente, mas deu ênfase na parte incorreta. O que é a parte incorreta? Pois é. É a parte que ele não queria que eu lesse? Mas o problema da cassação da Jovem Pan não sou eu. O maior, segundo as alegações finais, eu nem sou citado nas alegações finais, eu estou dizendo a petição inicial que eu lembro de ter lido na época, é o Paulo Figueiredo. Agora, é claro que a Jovem Pan, tendo expurgado todos esses quadros, fica difícil para ela dizer agora que não. Que nada foi feito errado, porque ela expurgou todos os quadros e agora tem que lidar com essas razões finais, não? Pois é, isso é a prova viva que a gente está, né, experienciando aqui no Brasil, de que você jamais deve pedir desculpas a uma multidão sedenta do seu sangue. Ponto. A Jovem Pan, no lugar de enfrentar tudo aquilo que estava acontecendo, ela resolveu abaixar a cabeça. Aquele ditado popular diz que quem muito abaixa a cabeça mostra as nádegas. Foi o que a Jovem Pan fez. E agora como é que vai se livrar disso? Sem tipificação penal. Onde está descrito na lei esse tipo penal de desinformação antidemocrática? Isso não existe. Isso é uma criação partindo daquele que é o custos legis. É o fiscal da lei. Aquele que deveria investigar e primar pela defesa da lei, da sua aplicação. E está partindo para cima de uma emissora de televisão. Isso é um negócio que tem que se manter, né, Cláudio? Eu não sei mais nem como adjetivar tudo isso, como até já usei essa mesma frase. Fica difícil para a gente, quando a gente já estudou direito, continua estudando, se debruça sobre livros, outros autores. E se perguntando, para que faço isso? Exatamente. Para quê? Para que eu estudo tanto? Não adianta para nada. Francamente, só se a gente mudar de país, Pavinato. E ainda assim, correndo o risco de também não servir para absolutamente nada. Olha, eu vou ser aqui muito, muito sincero. É porque a Jovem Pan foi que me colocou, né, na mídia. Eu sou fã da Jovem Pan desde criança.
É claro que eu tenho aqui alguma mágoa, não da Jovem Pan, mas de um dos acionistas, algum dos donos da forma como você foi tratado, né, da forma como eu fui tratado, eu acho ridículo, mas eu também não posso esperar muito mais dessa pessoa, porque ele não sabe ser mais do que isso. Ele não sabe ser mais do que isso. Então a gente tem que compreender, a gente que está num patamar intelectual acima, ele pode estar num patamar financeiro acima que eu, sempre estará. Porque eu sou filho de doméstica, eu venho de baixo, então eu nunca vou chegar ao patamar financeiro de um barão da imprensa. Né, meu avô não nomeia estádio, eu não sou de nenhuma elite, porcaria nenhuma, eu sou povão. Minha origem é povão. Então ele pode estar no patamar financeiro, mas intelectual ele não vai chegar. Então eu até compreendo, passo a compreender. Mas o fato é o seguinte, esta ação do Ministério Público contra a Jovem Pan é um claro exercício de abuso de poder. É uma ação tão ruim, e a palavra é essa, é uma ação tão merda, que o Ministério Público devia ser condenado por mover uma ação como essa. Porque o Ministério Público ele tem que ser advogado da sociedade. É isso. E não de ditador. Então esse promotor, esse procurador federal, lotado aqui em São Paulo, lotado igual troço de merda, fica lotado em privada, quando ela não desce, ele deveria indenizar a população. É uma vergonha esse tipo de perseguição, porque esse é só o início. Se um argumento merda de um merda de procurador desse passa, o que vai se dizer amanhã? Desinformação antidemocrática. O que é desinformação antidemocrática? Eu faço desafio aqui para o promotorzinho de merda que assinou essas razões finais, para os promotorizinhos de merda que assinaram essa inicial, que eu li e digo, é merda. Tão merda quanto a ação que a AGU moveu contra mim, e eu estava na Jovem Pan à época, e teve apoio do MPF lá do Distrito Federal, e que perderam vergonhosamente a ação contra mim, ações de merda falando disso. Desinformação antidemocrática. Não existe uma merda como essa só na cabeça de merda, de gente de merda, como esses merdas. Porque eu vou fazer um desafio aqui com a mesma pergunta que eu venho fazendo desde a época que eu trabalhava na Jovem Pan. A mesma pergunta. E convido os 11 ministros do STF a responderem. Convido cada um de vocês. E se não quiserem aparecer, respondam no anonimato, que vocês são especialistas. Respondam no anonimato para o tio Pavivi. Por que é que a eleição de 2022 foi regida no segundo turno pela resolução de 20 de outubro daquele ano, sendo que a lei eleitoral proíbe no artigo 105 qualquer resolução que seja exarada depois do dia 5 de março do ano em questão? Por quê? Quando alguém me responder que 20 de outubro de 2022 veio antes de 5 de março de 2022, eu sou capaz de cortar o meu saco ao vivo. Desculpa a expressão, porque eu vou falar, eu errei, eu sou burro, eu sou o maior estúpido que já passou pela face da terra. Mas alguém me responda, mesmo que em caráter privado. Porque eu quero entender. Porque é a pergunta que eu faço desde a Jovem Pan, mas ninguém explicou até hoje. Ninguém explica. Não há como explicar. Ninguém explica. Enquanto o TSE tinha obrigação legal de fazer vídeo didático mostrando como são processados os dados sensíveis que cada eleitor coloca na urna eletrônica ao digitar o número do seu candidato, porque a LGPD obriga o TSE a fazer isso. E como tem eleitor analfabeto, a LGPD obriga o TSE a fazer isso em gibi, em animação.
Mas eu só vejo resposta de, não, teve auditoria da UF, da USP. Quem é que vai ler uma auditoria da USP? Você tem que fazer. A LGPD diz que a informação ela tem que ser ostensiva e didática. E isso eu não vi. Então, quando vocês me responderem isso, vocês podem. Fazer questão não é desinformação antidemocrática. Agora, tem até lá, teve muito devaneio também, a revelação de planos, exortação. Que aquele negócio de 72 horas também? Vamos falar o que é também, né? Vamos dar. Mas também não é caso de desinformação antidemocrática. Fecha a Globo, filho. Fecha a Globo. Porque todo santo dia até hoje eu tô vendo desinformação antidemocrática. Miriam Leitão comentando decisão judicial. O que é isso? Desinformação antidemocrática. Não sobra emissora de rádio, de televisão, não sobra nada. Impressa, não sobra. Fecha tudo. Fecha tudo. Agora, o Antônio Carlos Camilo Antunes, sabe quem é esse? Antônio Careca Carlos do Camilo Antunes. E você aí já está preparado para ter todos os argumentos para dizer que Marx não foi um cara legal, para dizer que o comunismo não é um lugar para diversidade, para desmontar essa grande fake news histórica da esquerda, que é repetida por nossos professores de história, de geografia, de sociologia, que é repetida nas universidades, que é repetida nos livros. Está preparado para dizer por que Marx não era um cara legal e por que todo marxista raiz também não é, e por que o comunismo é terrível? Você já leu nos Anais de Marx? Pois é, aqui nesse livro você vai encontrar tudo o que você precisa saber para responder aquele sabichão que diz que Marx é um cara legal, pois não é. Leia agora, nos Anais de Marx, a trolha do comunismo transviado para encaçapar idiotes. À venda em todas as livrarias do Brasil, pelo site ou nas lojas físicas. Não deixe de ler.